Olá pessoal, boa noite, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma live aula do nosso propósito da conexão com a centelha divina. Já estou aqui com minha pulseirinha, 24º dia, passou super rápido e aí vamos falar a palavra de hoje para vocês acompanharem e a gente não perder a conexão do nosso propósito. Vocês viram aí, né, no Stories, foi bem corrido, cheguei, já fiz minha caminhada, compartilhei com vocês. Se você vai assistir depois dessa aula gravada, você não vai ter o Stories para comparar, mas só fazer aí uma breve alusão, né? Estava falando para vocês sobre metas, falando sobre metas inteligentes, como a gente faz para conseguir, para manter. E a nossa mente é assim, o nosso cérebro trabalha assim, né? Quando a gente coloca uma meta, coloca um desafio, a gente quer, né, aquele passo a passo, a gente tem essa tendência de querer cumprir, porque o desafio ele estimula isso realmente, né? Então, pegando esse ganchinho aí, falando do nosso propósito. Quando eu me propus a fazer esse propósito, que eu já faço, né, há alguns anos, aprendi com a minha mentora querida, Maia Andrade, e ela propôs essa conexão com a centelha divina para que a gente tenha essa expansão de consciência, para que a gente busque algo diferente do que a gente está vivendo. E eu sempre faço. Então, dessa vez, eu quis trazer para vocês fazerem aqui comigo, para eu dividir e também fica uma forma mais fácil de eu também não procrastinar. Então, ao mesmo tempo que eu compartilho com vocês, me ajuda, então eu sabendo que eu tenho esse compromisso de trazer sempre uma palavra, ou postar um vídeo, ou uma oração, e assim já estamos no nosso 24º dia. Então, a meta ela é importante. Se você está me vendo aqui pela primeira vez, coloque isso como objetivo, separe 30 dias do seu mês para essa conexão com a sua parte espiritual, para desobstruir o canal, né, com o seu eu superior, buscando realmente essa espiritualidade, se purificar, deixar o ego de lado, deixar a carne de lado e buscar um salto quântico. Que para este salto quântico, que é essa mudança que a gente fala de nível, você precisa estar em outra frequência, outra vibração, isso já é comprovado cientificamente. Então você precisa estar mais ligado à sua espiritualidade, senão você vai ficar sempre tendo o mesmo, né? Mais do mesmo. Então coloque essas metas de forma inteligente, com que você consiga buscar e atingir. Não coloque metas inalcançáveis, porque aí fica mais difícil, você acaba desanimando e também não sai do lugar. E aí não acaba sendo inteligente, né? Mas vamos lá, e hoje já pegando, né, esse spoiler aí do início, dando essa explicação para vocês, nós vamos falar sobre ego. Logo hoje pela manhã eu senti a intuição muito forte de trazer esse assunto. É um assunto bem, assim, pesado, se a gente for ver, porque falar em ego é falar da nossa personalidade, né? É falar de você mesmo. Quando a gente fala de ego, é complicado porque, assim, o ego ele quer comandar. A mente ela quer estar sempre ali no comando, nos hábitos, em tudo que já está ali programado. Já falamos, né, para vocês aqui várias vezes que a mente é um programa. Ela trabalha por programas, por hábitos, por modos que a gente foi criado, por tudo que foi colocado ali como crenças. E é difícil a gente estar mudando, né? Então, para você estar mudando, você tem que fazer toda uma reprogramação mental, senão você vai ficar sempre nesse automático, trabalhando no que já está ali no programa da mente. Então, quando a gente fala de ego, a gente está falando dessa personalidade que você precisa fazer com que ela tenha o lugar dela. Quando a gente fala matar o ego, né, não é que é matar de matar no sentido literal, mas é despojar-se do seu ego. Quando você quer algo a mais, quando você quer essa expansão, você precisa estar mais ligado à sua espiritualidade para você sair do ego, porque senão o comando do ego, ele vai te levando. E a mente, a tendência dela é ela agir pela programação mesmo, pelos paradigmas, por tudo que você foi colocado ali nessa programação que você nem teve consciência no começo. Essa programação ela vem ali da sua gestação até mais ou menos aos seus 6 anos de idade. E depois as coisas que vão acontecendo, vão se repetindo na sua adolescência e fase adulta, e cada vez que você repete mais, aquilo vai ficando ali um programinha. Então, ou você precisa fazer uma reprogramação, ou você vai ter que conviver com esses hábitos e não vai conseguir mudar. Por isso que muitas vezes você tenta e fala, nossa, eu tento dar um passo para frente, parece que eu dou 10 para trás, né? Muitas vezes até algo na família, nossa, aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha tia, com a minha mãe, acontece comigo, então é maldição hereditária, eu tô fadado a ter isso na minha vida para sempre, isso é um karma. Na verdade, não. Você foi criado ali naquele ambiente, você desenvolveu certos hábitos e isso vai perdurar com você. Se você não tomar a decisão de fazer a reprogramação,
Isso vai te acompanhar. Então, quando a gente fala em ego, é despojar-se desse ego, dessa carne, né? Desse eu que aparentemente quer tomar conta de tudo. Mas quando você entende que você não é o ego, você não é a sua mente, você é um eu superior espiritual que habita no corpo físico. E aí as coisas começam a mudar, porque aí muda a sua visão, muda a sua perspectiva, né? Então eu trouxe para vocês algumas palavras aqui e para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos ler primeiro e depois aí eu já dou a finalização, tá bom? Eu vou ler para vocês, primeiro versículo, Romanos 12, 2, e ele diz assim: e não vos adapteis às formas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que comproveis qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então você não vai conseguir ter acesso à vontade de Deus, à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se você não se renovar. Você precisa renovar a sua mente. Você não pode estar adaptado às formas desse mundo. Você precisa se transformar. E essa transformação só acontece se você buscar essa renovação. Então, isso aqui já é uma advertência pra gente. Então, muitas vezes a pessoa fala: Deus não olha pra mim, Deus não vê o que eu tô passando, Deus é injusto, só o fulano, A, B e o C vence e eu não venço. Na verdade, não. Você não tem que olhar, né, para as pessoas que estão ao seu redor e se comparar. Você tem que olhar para dentro. Quando você tem esses questionamentos, você tem que olhar para você mesmo e buscar ali o que está fazendo que você permaneça naquela mesma forma, naquela repetição de hábitos, né? E até mesmo aparentemente parecendo que é algo que vem da família, maldição hereditária, mas não, você simplesmente repete, porque aquilo foi onde você foi criado, o ambiente, as coisas que você ouvia e que formou todo o seu padrão, né? Como é um programa, não tem como mudar, a não ser que você reprograme. Por isso que é reprogramação mental. E aí vem essa advertência dizendo que se você não buscar essa transformação, você não vai poder ver a vontade de Deus se cumprir na sua vida. E aí a gente tem um outro versículo também, em 2 Coríntios 5, versículo 17, se você quiser anotar. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. Então, é impossível você falar assim: mas nada para mim muda, eu tento dar um passo para frente, dou 10 para trás. Então, você não está cumprindo essa palavra aqui. Porque aqui está dizendo que quando a gente está em Cristo, tudo que é velho passa e tudo se faz novo. Aqui fala todas as coisas. E quem é Cristo, né? O que é Cristo quando ele veio para a Terra? É o próprio Deus, é a personificação de Deus, do divino aqui na Terra. É como se ele criasse, né? Como ele criou o homem e falou: olha, eu vou me personificar, eu vou descer em forma de filho e vou mostrar para vocês que dá para ser humano e ter as atitudes da palavra que eu coloquei para vocês seguirem. É possível, porque Jesus, quando estava aqui, era o próprio Deus em forma de homem. Então ele sofreu tudo que a gente sofreu escárnio, sofreu vergonha, sofreu desaforo, sofreu várias coisas, né? Passou as necessidades, jejuou, passou fome, teve insultos também, e ele passou, né? Então, que a gente consiga estar em Cristo. Como que é estar em Cristo? Buscando essa espiritualidade, buscando esse desafio que eu fiz para vocês de 30 dias de conexão com a centelha divina, sempre orando, meditando, louvando, lendo um livro, algo que eleve você à sua espiritualidade. Se você não começou ainda, comece. Se você está vendo hoje pela primeira vez, ou já assistiu uma das lives, perdeu outras, fala: não, eu vou colocar isso como propósito. Começa de hoje para frente. Faz esses 30 dias, porque isso vai limpando. Isso já é uma forma de reprogramação mental. Existem várias técnicas que a gente pode estar utilizando para te ajudar nesse crescimento, nesse salto quântico e nessa expansão, né? Mas esses 30 dias focado na sua centelha já é uma reprogramação mental. Porque você vai buscar não só as coisas físicas, utilizar a lei da atração para carro, para casa, para emprego. Não, você vai pensar primeiro no reino de Deus. Você está pensando na parte espiritual, você está buscando ser uma nova criatura em Cristo. Então aí você já está sacrificando e crucificando o seu eu, que é o eu, né, que quer ali o ego tomar conta de tudo. Então quando você se conecta com a sua parte espiritual, você já está se elevando, né, a sua frequência vibratória, e aí você já está dando um grande salto. E aí, com certeza, tudo que é velho passa. E isso depende do seu posicionamento.
Porque muitas pessoas ficam esperando uma palavra vir de alguém, uma oração vir de alguém, uma reza, uma novena, uma campanha. Não, você mesma tem esse canal, você mesmo aí. Não fica esperando de ninguém, é você que toma atitude e toma propriedade dessa palavra. Se Cristo foi crucificado e levou todas as dores com ele, você toma posse e fala, então eu não posso estar sofrendo por isso, porque ele já levou. Agora, se ele levou e você não toma posse disso, é como se você não tivesse conhecimento. Como aqui diz, se você está em criatura, se você está em Cristo, nova criatura você é, nova criatura você é. Ponto final. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, todas as coisas se fizeram novas. Então você toma posse daquilo, você encarna essa verdade, você coloca ali na sua mente e você passa a repetir isso. Eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou abundante, tudo em mim é novo. A velha criatura já ficou, né? Por isso que tem o simbolismo do batismo, que simbolicamente você está morrendo para essa carne, agora você é nova criatura. Se você não tem essa consciência, não repete isso para você ali, coloca isso dentro da sua mente, não adianta, é mais um banho que você vai tomar na piscina, no batistério, ou se a sua igreja faz batismo por aspersão, vai ser mais uma aguinha ali, não vai servir de nada. E hoje de manhã, quando eu estava meditando, né, falando com Deus, veio muito forte essa palavra e a questão do ego veio bem forte para que eu trouxesse essa palavra. Então, se você está ouvindo aqui, eu não sei, né, com quem o Espírito Santo vai falar, mas que muitas pessoas se importam muito com o plano físico. Então já chegou a hora da gente colocar o ego no lugar dele, de dizer para nossa mente, você não manda, né? O programa vai ser alterado. E quem manda é quem está em Cristo, eu sou nova criatura, o meu novo posicionamento. Não ficar dando ouvido àquelas vozinhas ali. Muitas pessoas estão preocupadas com cargos nas igrejas evangélicas, igrejas católicas, comunidades espíritas, não tem problema, aonde você frequenta. Muito preocupado com cargo. Eu sou o dono disso, eu sou o dono daquilo, eu sou responsável pela chave, eu sou responsável pelo portão. Muitas vezes as pessoas humilham o próximo, porque eu sou isso, eu sou aquilo, é tanto um eu sou, uma soberba tão grande, e ela esquece até o real sentido da instituição que ela frequenta. E não só instituição religiosa, mas como um clube que você frequenta, um time de um filho, no trabalho. Porque eu sou isso, porque essa mesa é minha, porque esse cargo é meu, porque eu mando aqui. E você não é nada, você é um sopro. O corpo físico aqui é somente uma passagem. Então, quando Deus traz essa palavra, é para a gente despertar. Porque já é tempo de acordar já passou do tempo. Da pessoa ficar, eu cuido da porta, eu cuido do lixo, eu cuido da salinha, eu cuido do violão. É muito eu, então o ego está sempre ali. Então quando você busca essa conexão com o espírito, você deixa o ego de lado. E aí você começa a ver como realmente deve ser a vida com Cristo, em Cristo. E vai se despojando de tudo isso. Então por isso essa expansão, por isso essa necessidade. Essa palavra veio hoje, nesse 24º dia. Então eu sei que para alguém ela vai ser frutífera, né? Aqui são muitas pessoas que passam, muitas pessoas novas que estão chegando. Então assim, para alguém essa palavra vai servir, assim como serve para mim, como eu falo para vocês, tudo que vem, né, de inspiração, de intuição, para que eu falo para mim em primeiro lugar, então para eu mesma me corrigir e trago para vocês também, né? Aqui a gente bate um papo aberto, então a gente divide realmente essa palavra e o que eu aprendo eu trago para vocês. E aí nessa última palavra que eu quero completar para vocês, que é em Gálatas 2, do 17 ao 21, ele fala assim, e buscando ser justificados em Cristo, então quer dizer, você já teve o primeiro entendimento que você precisa transformar sua mente, renovar em Cristo, você está buscando ser uma nova criatura em Cristo, né? Então nessa busca, ser justificado em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Por isso, Cristo é ministro do pecado? De forma alguma. Então, aqui, o que ele quer dizer? Lembra que nós falamos em uma das lives que quanto mais você busca a luz, parece que a sombra sobrevém sobre você? E aí você fala, meu Deus, é muita catarse, é muito problema, eu tô buscando a conexão, eu quero ficar, né, igual a Virgínia falou, eu quero fazer um propósito e tá, as coisas estão piorando, então eu vou parar. Deixa minha vidinha como tava, por quê? É o ego. Ele não quer mudar, ele não quer sair de cena.
Quando você vai tirando a sua mente ali do controle, ele vai ter que sair de cena. Então todo aquele descontrole emocional, toda aquela raiva, toda aquela braveza, toda aquela coisa de querer ter o poder, de querer se sobrepor a outra pessoa, de ter aquela voz altiva que só o seu equivale. Então tudo isso a gente já foi falando. Esses 23 dias para trás, até chegar aqui, foi toda uma construção, né? E tudo que eu trago para vocês é tudo com inspiração. Eu tenho aquela inspiração e eu trago para vocês. Da mesma forma como se eu estivesse fazendo o meu propósito sozinha. Só que eu venho dividir aqui com vocês. Então, se você está nesta busca, é a mesma coisa. Você se achega à luz, é óbvio que vai ser mostrado o que precisa ser modificado. Quando a gente vai em busca da luz, quando você pega uma vela para iluminar, você pega uma lanterna, você quer encontrar o que está no escuro. Então, você joga a luz ali, automaticamente tudo que estava encoberto vai aparecer. Então, quando você começa a buscar, você começa a se aproximar do seu lado espiritual, as coisas começam a ser desmistificadas, né? Elas começam a ser descobertas. Então, aqui ele fala isso. A gente está buscando ser justificado em Cristo. E aí a gente se acha pecador. Então, peraí. Então, Cristo é o ministro do pecado? Eu me achego a ele, eu encontro meus erros. Mas por quê? Ele é a luz. Então, toda vez que você se achega a ele, aí a sua sombra vai sendo demonstrada. Tudo que estava ali encoberto vai sendo esclarecedor. Eu tenho tido uma intuição muito forte de fazer algo para casais, né? Mas eu nem falei com meu esposo ainda, até ele tá ali, mas eu não falei ainda com ele, porque eu sinto essa necessidade da gente falar com casais. Tem muitas coisas que são encobertas, muitas coisas que estão embaixo do tapete, e às vezes o casal ele acha que é só com ele, e ele acha que é até vergonhoso expor isso, né? E até em busca de uma terapia, alguma coisa não quer, geralmente é mais arredio, e aí aquilo vai ficando como se fosse uma doença mesmo, como se fosse um tumor, uma coisa ali purulenta, suja, porque ela vai ficando escondida, 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 quando na verdade tem libertação para isso, tem luz para isso, tem como você se limpar de tudo isso e você ter uma vida nova, e Cristo é a luz. Qual mais a luz que a gente vai buscar? Que maior luz seria essa? Se aqui propriamente Romanos diz, buscar a renovação da mente em Cristo Jesus. E aí esse versículo agora vem e fala, a gente buscando ser justificado em Cristo, quando a gente se achega, a gente se acha pecador. Mas é claro, foi o que eu falei com vocês anteontem sobre as catarses. Elas vêm, você está procurando uma limpeza, você está procurando se achegar ao seu lado espiritual. Vem a limpeza que é necessária. Vem choro, vem até problema físico na parte intestinal, vem dor de cabeça, vem afastamento de pessoas, porque é necessária essa limpeza. Então, quando a gente se achega à luz, tudo que está ali embaixo do tapete começa a ser descoberto. Aí você fala, não é possível, eu estou me achegando a Deus e o negócio está pior, então peraí. E aí a tendência é o quê? Te paralisar para você voltar um passo atrás. É como se o ego falasse, pera. Entendeu? Eu não quero que mexa aqui. Então é bem por aí. Sabe quando você vai fazer aquela faxina e a pessoa fala, esse canto deixa que eu não quero que mexe? E geralmente é o que mais precisa ser mexido? Então é a mesma coisa. O ego ele não quer sair do comando, né? A nossa mente ela tem um programa e nós somos da parte consciente, somente 5% a gente tem autonomia. 95% a mente ela age no automático. E isso não é ruim. Se você falar, Virgínia, mas então é ruim? Não, é ótimo. Porque você veste a camisa sempre do mesmo lado, chinelo sempre no mesmo pé, toma banho sempre pelas primeiras partes que você sempre faz igual. Você tem hábitos que você faz no automático. Você aprendeu a dirigir, você dirige no automático, né? Você cuida do seu filho ali no automático. Mulheres, nós mulheres temos coisas que a gente faz no escuro, né? Você quer acordar cedo ali para fazer suas coisas para não atrapalhar o restante da casa, você vai tateando e faz tudo no escuro. Você já tem ali cronometramente tudo calculado. Então o hábito da mente ele é bom. Ele só não é bom quando ele quer comandar tudo e não deixa você ter um salto, melhorar a sua vida em algum degrau que ela necessita. Tanto profissional, como na parte de estudos, relacionamento, espiritual e uma série de outras coisas. Avançar, que nós estamos aqui para experienciar e avançar. E a mente muitas vezes ela fica com aquele programinha falando, você não é capaz, você não consegue, você não vê que não dá certo, olha, fulano já tentou e deu errado, lembra que sua mãe te dizia, lembra sua madrinha, olha o que aconteceu com seu pai, olha o com seu irmão, e aí ela fica mostrando aquilo pra você porque ela não quer sair do comando, ela quer continuar no automático em tudo, né? Só que se você fizer a ligação dos pontos para trás, você vai ver que da onde você veio, onde você está, você fez tudo sempre igualzinho, então você não vai sair dali. Então, para mudar, você precisa dar um passo diferente.
Você precisa fazer algo que realmente esteja destoando do que você vem fazendo. Se você quer um resultado diferente, você tem que ter ações totalmente diferentes. Porque aí entra na lei da causa e efeito, é uma lei universal, não tem como fugir, né? E ontem o vídeo que eu preparei para vocês, com aquelas palavras, aqueles versículos, tudo eu separei com muito carinho e fiz aquele videozinho. Se você não assistiu, assiste, que ainda está no feed. A lei da semeadura, né? Então, a lei da semeadura ou da causa e efeito, a gente cai nessa lei. Se você não quiser mudar, você vai ficar ali sempre repetindo os mesmos padrões, né? E aí, continuando aqui no versículo, ele fala, então Cristo é ministro do pecado, né? Me acheguei a Cristo e enxerguei mais coisa que eu preciso mudar. Aí o apóstolo fala, de maneira alguma, pois se torna a edificar as mesmas coisas que destruí, olha aí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Então, quer dizer, eu resolvi mudar tudo e torno a edificar tudo que eu destruí. Então, eu me propus a mudar, a tirar um vício, a mudar a minha forma de pensar, a mudar a forma que eu trato as pessoas, a forma que eu me relaciono. Aí eu vou e faço tudo de novo, edifico tudo de novo. Então, eu mesmo sou um transgressor. Eu mesmo, eu faço, desfaço, falo que vou mudar e não mudo e volto a fazer tudo de novo, né? Olha só a sabedoria. Porque mediante a lei estou morto, a fim de viver para Deus. Então, quando você se achega a Cristo, realmente você está matando o ego. Olha aí a palavra de novo. A fim de viver para Deus. Aí você volta naquele outro versículo, que é onde você vai aprender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Até mesmo as coisas que aparentemente, né, não são tão agradáveis assim, você vai lembrar, mas a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Então, se esse algo aconteceu para mim, é porque tem uma lição para mim. E aí você começa a ter uma outra percepção, né? Que aí a gente entra no filtro do ego. Cada pessoa tem um filtro, então ela enxerga a vida na perspectiva dela, né? Sob o óculos dela, o óculos da ilusão dela. Então, às vezes, para uma pessoa, algo que é bom, para outra é ruim. Você fala, mas é o mesmo fato. Sim, mas uma tem uma percepção, a outra tem outra, de acordo com as crenças, com tudo que ela foi criada, com o programa mental que ela tem e com o filtro do ego ali, né? E aí, continuando, estou juntamente crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que forte. Então, quando eu estou buscando a Cristo, quando eu quero estar em Cristo, como diz o outro versículo que a gente leu anteriormente, eu estou crucificado com Ele. Eu matei o meu ego. E já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na carne, então quer dizer, eu não sou a carne, eu vivo a vida na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Então, quando eu tenho essa consciência crística, a vida que eu vivo aqui no plano físico, que eu sempre falo para vocês que o físico é somente 1%, eu vivo na fé do Filho de Deus. Porque os meus 99% que já está em conexão direta ali com o meu eu superior, com Deus, né? Ele se entregou a si mesmo por mim. Então, eu estou sempre conectado com a minha parte espiritual. E o 1% que eu tenho na vida física, eu vivo segundo a fé. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pelas minhas circunstâncias, pelo que meus olhos físicos enxergam, né? E aí ele termina no 21. Não desprezo a graça de Deus, pois se por intermédio da lei se obtém a justiça, então Cristo morreu em vão. Então, se eu não tenho essa consciência aqui do versículo acima, eu vou desprezar a graça de Deus? Cristo morreu em vão? Já que eu me apego só por intermédio da lei para ter a justiça? Então, não. Então, mesmo eu estando aqui na carne, eu vivo pela fé e sabendo que Cristo não morreu em vão, eu não me dedico somente à justiça da lei, mas eu não desprezo a graça de Deus. Então, essa interpretação, quando você tem, você começa a cair ali as suas fichas e você começa a ver que tudo que a ciência diz, que a física quântica diz, tem tudo a ver com a palavra de Deus. Essa é a importância real de você buscar essa conexão com o seu eu superior e não viver mais sob o jugo do eu inferior, porque o eu inferior é o seu ego. É esse 1% que ele quer comandar tudo, porque é 1% da nossa existência, porém comanda 95% das nossas ações no automático.
Então você tem que fortalecer os seus 99%, essa conexão com o seu eu superior, para que ele não tenha mais somente a consciência dos 5%, mas que ele passe a dominar todo o restante. A mente tem os hábitos? Tem. É muito bom? É muito bom. Só que agora eu falo para minha mente, não, eu não vou fazer isso. Eu estou no comando, eu tenho consciência. Então você não vai deixar a mente comandar tudo, ter aqueles acessos de raiva, ter aqueles acessos de ódio, falar o que vem na sua boca em primeiro lugar, sem tomar a consciência primeiro, porque aí já não é a mente no automático. Você pensa, você racionaliza, você entende que aquele sentimento está vindo porque é uma emoção, é natural do ser humano, mas você começa a digerir aquilo, respira, então, o que eu vou tomar agora de atitude? E aí você começa a ter consciência. Né? Então isso é muito importante, isso é bíblico. Então quando eu senti logo cedo a intuição, eu não tinha essa palavra em mente, eu tinha a intuição do que era para ser falado. E quando eu vim buscar a conjunção da palavra para trazer para vocês, olha, é totalmente interligado, não tem como falar que não é do Senhor. E é essa percepção que, além dos 5 sentidos, a gente tem as outras faculdades mentais, que é a vontade, percepção, razão, mais uma série de outras, né? Então você desenvolve. Quando você desenvolve, você começa a ter ali seu ouvido afinado para estar escutando a voz da sua centelha divina. E você não consegue mais ficar sem. Você não consegue ser conduzido sem ela. Não é mais possível viver a vida aqui na carne se Cristo não estiver em você. Significa que você vai ser santo? Não. Significa que você vai ter sempre sorriso e florzinha distribuindo? Não. Mas você vai ter consciência. E quando você tiver uma emoção e tiver ali um descontrole, você mesmo já vai falar, opa, eu sei o que está gerando isso, e eu vou conseguir manter o controle e vou reverter a situação. E se errou, peça perdão, peça desculpa, se ajuste, porque não é errado, né? Você ter ali a falha no dia a dia, tudo bem, mas você reconhecer e corrigir também. Então, que vocês tenham essa percepção, que vocês busquem, né, essa conexão. É muito importante. Falar, Virgínia, mas por que você está batendo nessa tecla? Porque é importante. E eu já fiz esse propósito também outras vezes. Comecei e parei. Por conta das catarses, por conta da procrastinação e uma série de outras coisas. Então, quando você se propõe e realmente tira os 30 dias de conexão, você tira uma parte do seu dia e dedica a essa conexão espiritual, você vai ver a transformação. Não tem como não acontecer. Você pode não ver pelos olhos físicos, mas como diz aqui no versículo 20, você não olha mais pela vida da carne, mas pela fé, né? Você vive pela fé da vida do Filho de Deus que vive em você. Então, que você assimile essa palavra, você que entrou no finalzinho, volta, assiste ela completa, compartilha com alguém que você acha necessário e faça realmente com que essa palavra seja verdadeira na sua vida. Tire o ego de jogo e busque essa conexão com a sua parte espiritual, que você só tem a ganhar. Na verdade, a gente não tem mais tempo para viver no ego, né? A gente precisa dessa conexão e dessa transformação em todas as áreas da nossa vida. Então, essa é a palavra de hoje. Aguardo vocês até amanhã. Tenha um excelente resto de noitinha aí e a gente se vê, tá bom? Um grande beijo.